seja muito bem-vindo ao Logap, muitíssimo prazer. Meu nome é Enio e para você que está chegando aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Neste espaço, para aqueles que já conhecem, já sabem que a gente sempre entrega um conteúdo de valor, esta é a nossa ideia, a gente sempre deixa uma dica, a gente deixa um insight, uma reflexão para você levar aí para o teu negócio. E hoje não será diferente. O tema de hoje, na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre pós-vendas, um tema muitíssimo conhecido na área comercial. Só que algumas vezes a gente fica um pouquinho triste. Quando a gente vai validar se aquela empresa, se aquele time comercial, se aqueles consultores, vendedores fazem pós-venda, a gente encontra sim muita coisa bacana, mas a gente encontra alguns pecados capitais. E aí quando a gente vai conversar olho no olho, tete a tete com o vendedor bate no peito e fala assim, aqui a gente faz pós-vendas, sim, eu sei o que significa pós-vendas. Mas quando a gente vai no detalhe e a gente vai analisar o dia a dia daquela equipe, a gente percebe que os vendedores ficam tão presos no processo comercial, no ato da prospecção, no ato do fechamento daquele contrato, que ele esquece de fazer o pós-vendas. E quando sobra um tempinho na sua agenda, ele saca o telefone e aí ele faz algumas ligações de forma aleatória. Isso quando faz, isso quando lembra. Muitas vezes a gente percebe que quando está lá no 16º dia de vendas, útil de vendas, ele lembra em contatar algum tipo de cliente. E na verdade isso não é pós-vendas. Na verdade, a gente precisa entender que pós-vendas é uma estratégia. Qualquer livro de administração de vendas que nós pegarmos, você vai entender que o pós-vendas ele é uma estratégia de fidelização. E aí na prática, as empresas ou os vendedores, consultores, eles pensam que são duas coisas díspares, duas coisas diferentes. E na verdade, o pós-venda é como papel e caneta. Não adianta irmos em uma papelaria comprar um caderno mais bonito possível, se a gente não comprar uma caneta. Porque o caderno ele só funciona se você tiver uma caneta para escrever. Então, as vendas, o seu departamento comercial, ele só vai funcionar se você tiver uma estratégia sólida de pós-vendas. E aí, o mais triste também é perceber que muitas empresas elas gastam muitos recursos, muitas energias para fazer captações de novos clientes, para fazer o fechamento daquela venda, mas ela não gasta nenhum tipo de energia, ela não tem nenhum tipo de estratégia para fomentar a sua base de cadastro, que é a sua base de clientes, que eu diria que é um dos maiores patrimônios que uma empresa possa ter, a base de cadastro CRM da empresa. Eu vou até arriscar, talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas a sua base de clientes, sejam eles aqueles clientes que compram ou não, ele é mais valioso do que a sua frota logística. Ou seja, quando a gente fala de pós-vendas, a gente precisa entender que ele precisa estar junto com as vendas, ou seja, é um atributo de vendas. Então, o que a gente quer falar? Que basicamente você trabalha com serviços logísticos, então você vende serviços, você vende frete, está aqui. São os seus produtos. Pensa agora, por gentileza, em todo o portfólio de produtos e serviços que você vende. E aí, o que o seu vendedor, o que o seu time comercial precisa entender? Que a estratégia de pós-vendas, ela precisa correr em concomitância, ou seja, precisa estar aqui, olha, do ladinho, é como se fosse a borda da pizza. Não dá para eu lhe vender uma pizza sem borda. Talvez fique um pouco estranho, talvez você não vai curtir. Então não dá para você fazer um processo de vendas, não dá para você fazer um fechamento de vendas. Pensa neste último mês de vendas, o fechamento de um mês sem que você tenha, no mínimo, feito um trabalho consistente de pós-vendas. E aí o que as empresas entendem? Elas entendem que o pós-venda ele é uma ação fora, e na verdade não é. O que eu quero nessa videoaula mexer com você, chamar a sua atenção, é que o pós-venda ele precisa de consistência. Você até me desculpa pelo paralelo frio que eu vou traçar aqui contigo, mas o pós-venda ele deveria ser
o ato que nós fazemos diariamente de trocarmos uma peça íntima. Sim, porque eu aposto que você que está aí nos vendo, você troca diariamente a sua peça íntima, assim como eu troco e muita gente faz isso. Ou seja, eu preciso de consistência. Na verdade, o pós-venda ele tem que ser diário. Você precisa encaixar este sistema de pós-venda dentro do dia a dia de um vendedor, dentro de uma semana, né, que você faça o acompanhamento de vendas, o famoso follow-up. Ah, e tem um outro detalhe. Muitas empresas, muitos vendedores também, só faz o fomento, ou seja, do pós-venda para aqueles clientes que ele compra. E aquele cliente que está lá sem compra há 2, 3, 4, 5 meses, o vendedor não se dá nem o trabalho. E aí vai uma quebra de dogma, né? Um falso dogma que a gente precisa falar. Porque pós-vendas não é só simplesmente eu contatar aquele cliente que está acostumado a comprar os meus serviços logísticos, os seus serviços logísticos. Não, o pós-venda eu preciso fazer tanto para aquele cara, ou seja, para aquele cliente que compra comigo frequentemente, também para aqueles clientes que estão sem compras. Este é o pulo do gato do pós-vendas. Ele precisa ser um atributo da sua estratégia comercial. Eu não sei como que está aí, mas se você perceber, se você responder agora que você não anda fazendo isso como uma estratégia consistente, eu acho que é legal você sentar com a sua equipe, você sentar com o seu time e você traçar um planejamento sobre este tema muito importante, chamado pós-vendas. E, como a maioria dos livros falam, o pós-venda ele é o início de uma nova venda. Então não subestime o poder dessa estratégia e aplique aí com o seu time, com a galera, com todo mundo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. E se você quiser conhecer mais do nosso portfólio, é só entrar em contato conosco que a gente está aqui prontinho para lhe atender. Então a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo, ou quem sabe aí um dia tomando um café e treinando aí a sua equipe. Um abraço e até a próxima.